Olá! Hoje nós vamos ter uma aula muito legal, aula que é um público específico, missão infantil. Quem aqui não gosta de trabalhar com criança, tem medo, né? Tá falando um pouquinho disso. Em João 21:15 diz: E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. A ordem que foi dada para Simão é para todos nós, para Simão Pedro, para todos nós. Nós temos que apacentar tudo que nos se aproxima de nós, e inclui as crianças. As crianças são o futuro, na verdade, elas são uma joia rara, com todo o potencial para abençoar esse mundo, para transformar, para ser canal de bênção de Deus poder agir nessa terra. Deus tem planos com cada criança. E o inimigo quer destruir o quanto antes, desde sempre, desde cedo. Quanto mais cedo ele conseguir destruir essa criança, não permitir que os planos se consolidem. Conseguir destruir a identidade dessa criança. Conseguir destruir os sonhos dela, que ela não consiga avançar. O maior é a nossa derrota como seres que queremos levar a vontade de Deus e a presença de Cristo. E a gente tem que estar atenta, porque o mundo tem investido pesado nas crianças. Tem investido pesado ao ponto de um ministro do STF fazer entrevista live com Felipe Neto, um subversivo que fala absurdo para as crianças. Tem muitos vídeos e tweets dele, enfim, mensagens escritas deprimentes. E isso banalizado o troço, né? Muita gente apoia, acha o máximo. E a gente tem dormido nas palhas, deixando esse tipo de imoral tá trazendo palavras que dominam a mente das nossas crianças. Eu me sinto responsável, eu não sei você, eu quero trazer essa consciência. Então, começando a missão infantil, o que a gente tem feito para influenciar as futuras gerações? O que a gente tem investido, seja na nossa rua, enfim, pequenas coisas? A criança, ela não tem maldade, é assim que Deus diz pra gente ser. A gente tem que ter coração de criança, e eles são puros, eles são cheios de potencial e sonhos e força para cumprir e para abençoar nosso mundo que Deus deu pra gente cuidar, e que a gente deixou o maligno tomar conta. Então a gente tem que ensinar para essas crianças a respeito da salvação. A gente tem que levar essas crianças para Cristo. O mundo vai levar, e o mundo tem levado as crianças, levado para o caminho do mal, do inferno, da tristeza, do desânimo, do desespero. Tem crianças já, adolescentes, se suicidando. Então acho que isso não foi da infância, que foi de tal forma colocado um valor ilusório sobre a vida dela. Se ela soubesse o valor que tem a vida dela, jamais ela tiraria a própria vida. Em João 3,16 diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus morreu por todos nós, por cada criança. E temos que viver na plenitude de tudo que Deus tem nos dado, tudo que Deus tem nos ensinado. Nós temos que botar em prática, nós temos que abençoar vidas. O amor dele não é só para nós. E eu reforço a missão infantil porque estão atacando cruelmente nossas crianças. A própria Xuxa, que foi da minha geração, andava seminua, músicas imorais também, filme imoral. Agora vai fazer um livro LGBT. Vocês não estão percebendo. A televisão, Malhação ali falando com nossos adolescentes e crianças.
falando sobre sexo, sobre coisas que não condiz. Não condiz pra quê? Pra quê? Faz uma história bonitinha, né? Tanto seriado legal, a Annie with E, né? Da Netflix. Uma coisa pura, bonita. Por que não? Tem tantos filmes, enfim. Mas não, a Globo, enfim, a televisão, a mídia, principalmente nacional brasileira, é extremamente imoral para destruir já a criança, não somente os nossos jovens, que já, né, fica mais difícil recuperar, mas eles começam já na infância, né? Então a gente tem que apresentar para essas crianças quem é Jesus, qual é a vontade de Deus para a vida delas, por que ele criou a vida dele, a bondade de Deus, toda a criação que ele fez. Então assim, e quando você for falar com crianças, né, você tem que falar com colorido, né, com a mensagem, a linguagem mais simples, né, até infantilizada conforme a idade da criança, você tem que falar, né, mas assim, quanto mais colorido, quanto mais mágica a história que a gente coloca, bíblica, enfim, se mostrando como ser discípulo de Deus, né, como a gente pode ser o imitador do Senhor, como diz lá em Efésios 5:1, os ensinamentos deles, os princípios básicos de respeito aos pais. Então, são tantas coisas que a gente pode estar fazendo, né, para ajudar nossas crianças a ter uma consciência, que a gente deve sim estar focando nisso. O que Cristo fez sobre a terra, as promessas aqui na terra e na eternidade. Ele diz lá em Deuteronômio 6:6-7, que essas palavras que eu te ordeno estarão no teu coração e ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado na tua casa e andando pelo caminho ao deitar-se e ao levantar-se. Se a gente for ver o Antigo Testamento, as gerações acabavam por pecar e se afastar do Senhor porque os pais não passavam. E era uma instrução, era para falar para as gerações futuras, para os filhos, os feitos do Senhor na vida das pessoas, do povo. Isso não era passado. E esses jovens cresciam e acabavam por se afastar de Deus, né? E entrar por caminhos pecaminosos e levar o povo todo à derrocada. E a Bíblia então nos enfatiza diversas vezes a importância de a gente estar ensinando então as crianças o importante, o caminho do Senhor e o respeito que Cristo e o amor que Cristo tem por cada vida. Lá em Provérbios 22:6 diz: ensina a criança o caminho que deve andar e até quando envelhecer, não se desviará dele. Então, é básico. Por isso que a sociedade hoje subversiva e moral quer atacar a criança, porque sabe que o que ela aprender ali, ela vai levar pro resto da vida. É básico a janela 4:14, né? E lá em Mateus 19:13 diz assim, 13:14. Então trouxeram algumas crianças para que impusessem as mãos e orassem, que Jesus fizesse isso. Mas os discípulos os repreenderam. E Jesus disse, porém, deixai as crianças e não as impeçais de virem a mim, porque de tais é o reino de Deus, é o reino dos céus. Por quê? Porque eles não têm maldade, eles são puros. Fazem maldade? Claro, porque são seres humanos. Mas quando você faz na inocência, você é inocente, né? Deus tem esse amor, esse entendimento. Então, devidamente comprovado pela ciência que o caráter é formado, né? Principalmente entre os 0 aos 7 anos, depois a adolescência, né? Também pode acontecer. Tá ali no culto infantil, ou tá um grupinho ali da rua, né? Ministra, né? Aos 5 anos, então é a melhor época pra criança absorver. Vocês podem perceber que as crianças imitam tudo os pais sem nem falar nada. Então, eles são umas esponjinhas, elas aprendem por meio que meiose mesmo, elas vão absorvendo as coisas e elas entendem, elas captam tudo, elas sabem o que a mãe está sentindo, mesmo sem falar, o pai, as brigas ocultas, tudo isso a criança sente. Toma aqui. Então, aos 6 anos, os valores morais já estão se definindo, né? Até os 7 anos, eu digo, é as idades mais importantes. Aos 9, a visão de mundo já está formada. Então, já sabe, né,
o ego, o id, o superego, já está ali, o superego está mediando essas, porque o id é a vontade suprema, tá aqui, eu quero agora. O ego é o eu, e o superego está ali mediando todas essas necessidades das pessoas. Então, e a maturidade que vem aos 12, então começa a chegar, as convicções vão reforçadas, então tudo aquilo que ela aprendeu do pai, da mãe, aqueles valores vão sendo reforçados. E aos 13 anos, ela já se define se vai buscar ou não uma fé. Então, a chamada Janela 414 foi criada pelo missionário Dan Brewster. Não sei como é que se fala. Porque essa idade dos 414, ele percebeu que 85% das pessoas que tomam uma decisão de seguir a Cristo sempre fizeram isso entre os 4 e 14. Depois dos 15 até os 30, o percentual cai para 10%. Então, assim, 85% que tomaram entre o 4 e 14. E dos 15 aos 30, só 10%. E a partir dos 30, cai ainda para 4%. Então, a gente tem que investir pesado, né? Tem muita criança no mundo necessitando da palavra de Deus, necessitando saber que ela é importante, que ela pode ser tudo aquilo que Deus, ela vai ser com Cristo, ela vai ser, se ela se desenvolver, como não. E porque ela vai ter discernimento, né? Deus já tem derramado sobre as crianças o seu espírito e prometido, né? Que ele ia derramar sobre velhos e crianças profetizando, crianças falando em línguas sem influência. Minha sobrinha nem sabia que isso existia, começou a falar em línguas, ela ficou até preocupada com a mãe dela. Aí achava o máximo. Mas a criança sim tem possibilidade, glória a Deus. Então, o Espírito está aí para todo mundo. E nós temos que tirar, né, os pais tão preocupados com ganhar dinheiro, né, dando essa instrução de que o consumo é mais importante, né, a imoralidade que os meios de comunicação passam, tudo é meio supérfluo, ela é supérflua, mas por que viver nesse mundo se não serve para nada, né? Então, a gente tem que entender o que é certo, o que é certo e passar isso para as pessoas, o padrão de Deus, o padrão divino de pureza, de santidade, de respeito, amor ao próximo. É nosso dever, a gente está falando isso, influenciando a vida das crianças, protegendo de tudo, principalmente da subversão. Porque como os professores são doutrinados para serem doutrinadores, muitos dos conteúdos que se trazem para as crianças são doutrinação, não são conhecimentos para o desenvolvimento do intelecto, mas sim para o desenvolvimento para o social. Se você está desenvolvendo algo para o social, você não está dando conteúdo, você está dando ideologia, né? Então a gente tem que cuidar. Então a gente tem que estar influenciando, né? E a gente tem que estar atento. Tem tantas estratégias que a gente pode estar usando para Cristo, né? Tantas estratégias, sempre procurando que criança, quanto mais novinha, mais colorido, mais musical, mais fofo, né? Você vê a galinha pintadinha. A galinha pintadinha há décadas não, mas assim, há anos hipnotizando os bebezinhos, né? O bebezinho foi ali. Acho que já chegou uma década, né? Acho que sim. Mas enfim. Então, as estratégias de evangelismo para as crianças, a gente está sempre podendo focar na santidade de Deus, no amor, em Jesus, que é o Filho perfeito, né? Sempre levando aquilo, que ele é uma pessoa que está ali sempre com ela, né? Levar para a criança também o pecado, o erro, né? Desrespeitar o papai, a mamãe, desrespeitar a professora, né? Não pode, não maltratar o coleguinha. Então, tudo isso a gente pode estar colocando. Estou falando em termos de crianças menores, porque realmente se existe uma maior dificuldade para falar com crianças menores, né? Porque como o entendimento delas é infantil, é diferente o mundinho delas, né? Elas estão mais preocupadas com o egocentrismo dela, com o desenvolvimento dela. A gente tem que saber chegar nelas de forma que elas nos entendam. Não, até o próprio vocabulário é mais restrito. Então, mostrando que Jesus morreu no nosso lugar, que ele ressuscitou, que ele nos deu a salvação. E isso tudo
a gente vai buscando recursos, né? Quantos recursos existem por aí, né? Que a gente pode ver, então, tem escolas bíblicas de férias, gincanas que podem ser feitas, festinhas, né? A gente fez algumas festinhas com bastante balão, aí você leva uma mensagem, leva umas músicas, dança, brincadeiras, né? As crianças adoram, muito doce, por que não? Né? As crianças merecem. Quando é criança, quando é adulto que não gosta de doce, que dirá criança. Então isso a gente tem que estar sempre preparado, sempre preparar um grupo equipado, né? Inclusive a gente sugere com vestimentas alegres, né? Pra estar brincando com as crianças. E de preferência, quando você for fazer um encontro desses, ter um cronograma direitinho. Quem entra agora, o que a gente faz agora, brincadeira, né? Se você conseguir um palhaço, é muito legal. A gente já fez alguns, graças a Deus. E isso, inclusive, se você conseguir, você pode pedir para sua igreja um ofício e pedir doações em lojas. As pessoas gostam de ajudar as crianças. As crianças é tudo de bom. Então, fazer esse cronogramazinho e sempre estar atento nas reações das crianças, né? Você não pode também... Normalmente as crianças gostam de brincar, né? Mas algumas são meio tímidas. Respeitar, né? Se a criança, enfim, não tá com vontade, ou tá com vergonha, ou inclusive tem crianças com deficiência, temos que ter muito amor, conseguir incluir essas crianças, temos que estar atentos a isso também. Atentas se de repente não houve alguma confusão, alguma briga, a gente está mediando tudo isso. E tá sempre falando, né, de forma que não venha agredir, né? Porque às vezes você faz um evento e você convida pessoas de outras fé. Lógico que você dentro de uma igreja já sabe que vão falar de Deus, mas tá procurando, né? Tá cuidando, ver se às vezes os pais vêm junto, né? E já aconteceu, arranca o filho, né? Mas enfim, isso pode acontecer, os procedimentos. E lembrar que criança, como eu falei, gosta de comidinha, sempre ter, principalmente criança pequena, come de hora em hora. Eles gastam muita energia, né? E comem o tempo todo, né? Então é bom a gente ter sempre uma guloseimazinha para criança. E muitas vêm, inclusive em bairros humildes, só por causa do lanche. Isso é bom, é uma boa estratégia para estar trazendo as famílias. Muitas crianças levam os pais para a igreja porque ouviram de Jesus lá, gostaram do ambiente, gostaram do cachorro quente, da pipoca, enfim. E no fim, né, no culto infantil é importante ter também isso. E acabam obrigando o pai a levar para a igreja e o pai acaba se convertendo para a glória do Senhor Jesus. É uma ferramenta, né? Então a gente sempre tem que estar observando, então, se a criança, né, o pai vai entender a situação da criança ali, né? Vai que seu pai se ofenda, né? Então, quando você vai falar com a criança na mensagem, não enrolar demais, porque a criança, ela dispersa muito fácil. A gente tem que cuidar, tá falando na linguagem dela e não muito demorado também. E sempre com os tópicos específicos, então, principais de salvação, de a gente orar pelas crianças, né? Vamos abençoar essas vidas se a gente tiver a oportunidade de estar levando bem. A diferença no final também, ter outras crianças da igreja e você está falando, né? Perguntando como é que tá a família, tá? Porque muitas vezes a gente descobre um conflito, já me aconteceu, interno na família que a gente pode estar intervindo. E é muito importante porque se as crianças estão sofrendo, a gente tem a obrigação de intervir, né, gente? Muita criança que não é abraçada, sabia? Assim como tem muito adulto que vive realmente isolado na tristeza, as crianças não recebem amor em casa. E você pode ser esse abraço, você pode ser esse carinho, essa atenção, esse ouvido na vida dessa criança. Então a gente tem que estar atento. Tá atento, de repente, se você vê uma criança que tem uma necessidade, enfim, se ela comentar que o pai está desempregado, então você conseguir uma cesta básica na igreja, ou com os amigos, né? Às vezes até roupas, né? Os irmãos, eventualmente são muitos irmãos. E precisa também estar atento. Isso é muito tranquilo, porque normalmente as turmas de crianças são pequenas. Essa igreja é muito grande, então que providencie
mais turmas para estar dividindo um pouco mais e não estar sobrecarregando, porque as linguagens são diferentes e as crianças maiores acabam se entediando e as pequenas não entendem nada, e isso é bem complicado. Então, quando você vai num lugar que você não conhece, você tem que ir um pouco antes, né? Você vai intervir lá num bairro, você vai lá, você faz todo o trabalho com os adultos primeiro, você vê o lugar, você vê onde pode fazer, as necessidades do bairro, e já envolve a comunidade, porque a comunidade também quer fazer o bem, quem é que não quer, né? Claro que tem quem não quer Cristo, é outra história, mas quem quer, vai ajudar. Quanto mais pessoas ajudar, melhor, fica mais com qualidade. Então, a gente puder envolver mais gente, melhor. E quando Deus está no controle, quando o Espírito Santo está no controle, a gente não precisa se preocupar, porque quem faz todas essas coisas é o Espírito Santo. Mas, de preferência também, quando você está falando com uma criança pequena, você ficar no nível dos olhos dela. Né? Uma pessoa que se coloca de cima, ela transparece ser superior. Conforme o tom de voz, pode até assustar. Então, se você se abaixa e você fala mais tranquila e mais simpática, você atinge, nem que você leia os sentimentos, você tem que ter esse feedback das pessoas, não só a criança, mas quando você vai falar com o povo. Você tem que saber o que aquela pessoa... E isso você consegue captar pelo olhar, se ela está perdida ou se... A criança, mais do que ninguém, quando ela se dispersa, ela vai pro outro lado e não quer nem saber. E isso, por isso que é um apoio, né? Tem que alguém correr atrás da criança, né? Mas a gente tem que estar, então, na expectativa com o que o Senhor vai fazer. O mais importante é a gente estar sensível ao Espírito Santo e deixar fluir. Alguns materiais que é importante, tem na internet aí, para quem quiser pesquisar depois, para poder ajudar, então, nesses trabalhos com crianças, né? Tem o livro Sem Palavras, né? Que já vi também que há cores, né, diferentes. E pode ser as cores, né, pulseirinha, tem os dedinhos, né? Caixinha evangelística, gincana, teatro, escola bíblica de férias, quantas crianças aí, né, não sabem o que fazer, às vezes tem esse ensino de férias, classe do bom amigo, enfim, existem inúmeras estratégias que a gente pode estar implementando, quem principalmente tem esse chamado com criança, para estar servindo ao reino e levando crianças à presença de Deus. Que Deus abençoe e já coloca mais sugestões aqui, se tiver, a gente possa cada vez mais estar enriquecendo essa obra tão linda que é com as crianças. Amém? Deus abençoe.